Olá, tudo bem? Aqui é Hamilton Quirino, advogado imobiliário e mediador. Aqui neste canal chamado Condomínio Saudável, estamos tratando sempre de trazer problemas relacionados com vizinhança, com administração de condomínio, procurando sempre solucionar tudo isso pelo meio da mediação. Hoje vamos tratar exatamente desse instituto, que é o Instituto da Mediação, que vem sendo mencionado em todas as nossas falas anteriores, e hoje vamos detalhar um pouco mais o que é exatamente a mediação. Na verdade, nós temos a resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que veio normatizar, né, essa figura da mediação, que já existia, né, existe há muitos anos, sempre existiu, mas que precisava de uma normatização, inclusive para o treinamento, né, para a formação de mediadores. Foi através dessa resolução 125 de novembro de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. Posteriormente, nós tivemos a Lei da Mediação, que é a Lei 13.140 de 2015. E o Código de Processo Civil atual também veio trazer a mediação como um instrumento importante para o início do processo, com uma audiência chamada audiência de conciliação e mediação. E nós queríamos chamar a atenção do seguinte, que na verdade nós estamos falando de 2010, 2015, mas esse Instituto da Mediação, ele já existe há muitos anos. Para ter uma ideia, como um exemplo, bastaria citar a Constituição de 1824, que é a Constituição do Império, cujo artigo 161 diz o seguinte, vejam bem, sem se fazer constar que se tenha intentado o meio da reconciliação, não se começará processo algum. Ou seja, em 1824 era obrigatório a tentativa da negociação, a tentativa da mediação, a tentativa da conciliação, que o termo usado então foi de reconciliação. Sem se provar que se tem tentado esta reconciliação, não se começará processo algum. Veja bem essa norma impositiva da Constituição de 1824. Então não é uma novidade, né, dizer que a mediação começou nesse século, começou no século passado. Na verdade, nós estamos falando de 1824, e se formos estudar mais para trás, várias passagens bíblicas, várias passagens da história da humanidade, nós vamos ver essa figura, né? Em todas as guerras, praticamente, sempre houve a mediação. Então, vamos tratar agora da mediação do ponto de vista do condomínio, né? Antes de tudo, nós falamos, o próprio Código Civil fala em mediação e conciliação. E qual a diferença? E qual a importância disso em relação ao condomínio? Bom, a conciliação é considerada, embora seja uma forma também de resolver conflitos, é considerado para as questões resolvidas de uma forma mais célere. Por exemplo, um acidente de trânsito, vem um mediador ou um conciliador, no caso um conciliador, né, e vai resolver aquelas questões, né, pela conciliação, pagando um valor, resolvendo alguma questão relativa ao seguro, detalhes, né, que acontecem diariamente nas batidas de automóvel, nos acidentes. A não ser quando há vítimas, que aí há necessidade de boletins de ocorrência e tudo mais. As pessoas que num cruzamento tiveram esse acidente jamais vão se encontrar. Possivelmente, uma cidade grande, jamais vão se encontrar. Pode até acontecer. Mas então aquilo é resolvido de uma maneira célere. Não há uma continuidade no relacionamento. Então isso se faz pela conciliação. Agora, a mediação, ela pressupõe relações continuadas. Por exemplo, marido e mulher que estão em litígio, vizinhos de um condomínio, sócios de uma empresa, são pessoas que continuarão a ter aquele convívio, né? O vizinho vai continuar encontrando, né, no elevador o outro vizinho, quer dizer, problemas com o síndico, com a administração, com os funcionários, aquilo vai continuar acontecendo diariamente. Então, há necessidade de ter essa figura da mediação, porque são destinadas a relações continuadas. E como é que se faz exatamente a mediação no condomínio? Inicialmente, nós temos que ter a própria negociação entre as partes, né? Nós temos como referência sempre, né, esse livro, que é um livro que eu já mencionei aqui,
né, Como Chegar ao Sim, do William Ury e outros, né, Como Chegar ao Sim, que é um livro básico, um livro conhecido, e é uma referência para quem estuda mediação, para quem estuda negociação, e demonstra, né, as várias formas, né, de negociar para chegar ao sim, para o famoso ganha-ganha, né, porque seja na via judicial ou mesmo na arbitragem, que também é um método alternativo de solução de conflitos, um ganha e um perde, seja na justiça, seja na arbitragem, um perde e um ganha, a perda e o ganho. Na negociação se procura sempre o ganha-ganha, né? Você cede daqui, o outro cede de lá, então esse ganha-ganha. Mas muitas vezes as partes, sejam sócios, sejam marido e mulher, sejam pai e filho, sejam vizinhos, muitas vezes eles não conseguem ter a paz, tranquilidade, né, suficiente para sentar numa mesa e negociar. Então, por isso, vem a figura daquele terceiro facilitador, que pode ser, né, um conciliador, pode ser um mediador, pode ser uma série de técnicos que podem aí ajudar. Mas a mediação ela é a mais aplicada porque ela vai ter ferramentas, vai ter técnicas para poder conduzir as pessoas a eles próprios chegarem a um acordo. Porque o mediador não impõe um acordo, ele não propõe um acordo. Antes de tudo, ele é imparcial, né? Ele não tem que ser amigo de uma parte ou outra, né? De preferência de uma pessoa que não tem um relacionamento afetivo nem com um nem com o outro. Então ele vai procurar que as partes cheguem a um denominador comum, mas por elas próprias. Essa é a grande ferramenta, né, que a mediação pode trazer. As próprias partes fazem um acordo. É muito melhor do que as partes assinarem um documento redigido por terceiros. E quais as técnicas que podem ser utilizadas, né, nesta mediação dentro de um condomínio? Em primeiro lugar, eu chamaria atenção para dar uma atenção especial à linguagem verbal e não verbal das pessoas. Isso é uma técnica usada em qualquer tipo de negociação, mas particularmente nos condomínios é muito importante saber o que as pessoas efetivamente estão pensando, né, na sua linguagem verbal e principalmente na não verbal. Transformar relatos negativos ou reclamações, críticas, em valores de interesse comum. Porque, por exemplo, está discutindo sobre um barulho numa quadra de esportes, um barulho numa churrasqueira. E muitas vezes aquela churrasqueira ou aquela quadra é de interesse daquela pessoa que está reclamando por uma outra razão, né, dependendo do horário, dependendo de uma série de fatores. Música alta e tudo mais. Então, muitas vezes, você consegue ver daquela reclamação alguma coisa útil, alguma coisa favorável para ambas as partes. Outra questão, outra ferramenta a ser usada é separar sempre a pessoa do problema. Não ver como aquela pessoa é chata, aquela pessoa é criadora de caso. Não, ver o problema separadamente da pessoa. E, finalmente, encontrar valores, né, que possam ser agregados àquelas conversas. Muitas vezes é necessário fazer conversas separadas entre um e outro, quando o clima não é muito bom, né, e trazer na outra conversa afirmações positivas de um para outro. Isso é usado em casais, usado em sócios, usado também em vizinhos. Quer dizer, você trazer as coisas positivas, as afirmações positivas de um, sempre omitindo as afirmações negativas, são técnicas usadas, né, nesse processo de mediação. E, finalmente, né, quem pode ser mediador num condomínio? Geralmente o próprio síndico exerce muitas vezes essa função. Como eu já disse aqui, o síndico muitas vezes ele exerce até o papel de psicólogo, né? Mas acontece eventualmente que o próprio síndico é vítima ou ele é o causador, né, desse problema que está sendo colocado na mediação. Então, o síndico ficaria prejudicado por ele ser parte, né, naquele problema. O conselheiro, né, os conselheiros fiscais, a mesma coisa. Então, o interessante é criar em cada condomínio, somente nos condomínios grandes, o que eu tenho feito já há algum tempo, comissões de mediação. Então, nas comissões de mediação, há um treinamento prévio, né, sobre as várias ferramentas, várias técnicas, e começa então um processo, né, de solucionar questões, sejam relacionadas com barulho, sejam relacionadas com
a infiltração, né, que são questões que há em todo o condomínio, e através de comissões imparciais, né, comissões de mediação, procura-se levar à administração, levar ao síndico, levar ao conselho as soluções, né, que as próprias partes entenderam ser a melhor. Muito obrigado pela atenção, agradeço aqueles que se inscreveram nesse canal do YouTube e fico à disposição para qualquer questão. Muito obrigado.